Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um RH Live Meetings, que é sempre uma iniciativa do PROGEP, do Programa de Gestão de Pessoas da FIA, né? Eu sou o André Fischer, eu estou aqui na condição de mediador, sou coordenador de cursos do PROGEP, coordenamos o nosso MBA, coordenamos o Advanced MBA, voltado para recursos humanos, o nosso pós-graduação em gestão estratégica da RH, e também o nosso pós-graduação em liderança e gestão de negócios. Que, aliás, deixo aqui para todos a dica, não é? Ambos os cursos de pós-graduação estão ainda com suas matrículas abertas e com desconto até o final desse mês. E o nosso MBA também, o MBA se inicia no primeiro semestre de 2025. Os cursos de pós-graduação estão iniciando nesse mês de outubro. Então, fica aí a dica para aqueles interessados em um pós-graduação que tenha qualidade FIA, uma instituição certificada pelos órgãos internacionais de credenciamento de cursos executivos, e que nós, no Progep, fazemos todos os esforços para que seja um marco na carreira daqueles que abraçam os nossos cursos, que se envolvem com os nossos cursos. Nós estamos aqui hoje para falar de liderança, né? É muito comum nos temas de liderança termos aqui a presença do professor Joel Dutra, mas hoje o meu papel é de fazer a mediação aqui com vocês da apresentação do professor Dante Mantovani. Professor Dante Mantovani é em primeiro lugar, um grande amigo, em segundo lugar, um professor muito querido aqui dos nossos alunos de pós-graduação, de MBA, e ele tem uma experiência, que é aquelas experiências que a gente gosta muito de ver no currículo dos nossos docentes. Ele tem uma trajetória profissional como executivo de empresas nacionais, como executivo de multinacionais. Ele, ao mesmo tempo, tem uma iniciativa acadêmica, né, que ainda está em curso, mas já é mestre e está no nosso programa de doutoramento lá na FEA, na Universidade de São Paulo. Eu o tive como aluno há algum tempo atrás, e foi daqueles alunos de pós-graduação assim que a gente gosta muito, porque ajuda a dar aula, né? Nós, como professores, sempre tendo alguém que tem essa experiência, tanto profissional como acadêmica, a gente sempre se aproveita muito da aula para aprender e para ajudar na relação com os alunos. O Dante, ele também tem uma série de certificações em diversas ferramentas, não é? Que são bastante usuais no campo da gestão e principalmente da gestão de recursos humanos. O tema do Dante hoje é, como eu disse, liderança, não é? Liderança e aprendizagem, eu diria que são temas hoje muito importantes nas organizações, né? Já virou lugar comum dizer que as organizações vivem movimentos de mudança muito intensos, movimentos de transformação organizacional cada vez mais frequente. Ora é uma fusão, ora é uma aquisição, ora é um split,
ora é um novo produto que revoluciona o mercado e que exige a criação de uma unidade de negócio, ora é uma tecnologia. Hoje falamos de transformação digital a todo momento, hoje discutimos como utilizar a inteligência artificial nas mais diversas atividades de negócios. Então, tudo isso significa um ambiente de muita incerteza. E não há forma de lidar com o ambiente de incerteza que não promovendo também processos de mudanças nas pessoas, processos de mudança e de desenvolvimento daqueles que estão no dia a dia da organização. Portanto, aprendizagem é o aspecto fundamental da gestão hoje, não é de hoje. Discutimos aprendizagem, discutimos gestão do conhecimento há bastante tempo, mas talvez hoje, né, a intensificação dessa incerteza ela traz a questão da aprendizagem, porque afinal a aprendizagem é mudança, né? Aprendizagem é mudança em padrões de comportamento das pessoas, que não são aquelas mudanças orgânicas, naturais, mas são aquelas mudanças que o próprio indivíduo provoca ou que o ambiente exige que o indivíduo provoque. E, portanto, equipes que aprendem são equipes que realmente fazem a diferença dentro das organizações. Falar de um líder educador, falar de um líder que estimula a aprendizagem é um ponto talvez crucial nas nossas discussões sobre o papel da liderança nas organizações. Então, eu convido o Dante a organizar um pouco mais a nossa cabeça a respeito desse tema. Dante, agradecendo muito a participação do professor Dante, dele estar aqui conosco, e agradecendo também todos aqueles que estão depositando aqui essa hora, né, de webinar do RH Live Meetings, para aprender mais, para ter insights, para pensar a sua atuação, para pensar a atuação da sua organização. Obrigado, Dante. A palavra é sua. Obrigado, professor André. Fiquei super honrado com o convite e gostei muito também da tua abertura aí. A sua capacidade de síntese é incrível, né? Eu admirava isso muito nas suas aulas, como você fazia a gente enxergar aquelas coisas fragmentadas num corpo só, né? Você resumiu bem minha apresentação, quase que eu não preciso fazer. Mas vamos lá, né? É muito bom saber que tem quase 400 pessoas inscritas aí para conversar com a gente. Eu vou procurar fazer uma apresentação de forma a situar por que eu estou trazendo esses temas, qual que é a importância desses temas, contar um pouquinho o que isso tem a ver com a minha pesquisa atual do programa de doutoramento lá na FED, na Universidade de São Paulo, e trazer algo que você possa levar daqui como ferramentas. Vou sugerir ferramentas para você mensurar alguns construtos que eu vou apresentar aqui, no sentido da gente sair daqui com algo prático, né? Acho que esse é o meu lado engenheiro. Eu sou engenheiro e psicólogo, duplamente deformado, como eu gosto de brincar. E vamos lá, vamos começar então. Compartilhando a tela. Então vamos lá. Antes de entrar nos temas, imagine a seguinte cena. Uma pessoa fala sobre um problema de customer success e como acha que deve lidar com esse problema. Ela está numa reunião de time, tá? Aí os outros do time ouvem, participam, colocam seus pontos de vista, e aí, durante esse processo, alguns membros trazem para a discussão outras interpretações, pontos de vista divergentes, e todos se sentem num ambiente seguro para falar. Não tem medo de serem ridicularizados ou de terem suas ideias rejeitadas. As diferenças são comunicadas e negociadas e, ao final, chegam a um entendimento mais aprofundado do que está ocorrendo para construírem uma solução. Essa cena que a gente acabou de descrever aqui é um resumo do que seria
a aprendizagem da equipe acontecendo na prática. Não é apenas uma pessoa aprendendo, é a aprendizagem do time, uma aprendizagem que é um construto coletivo. O que me inspirou a estudar esse tema? A importância da aprendizagem na equipe, como disse bem o professor, como algo que leva a outros resultados interessantes para a organização, como, por exemplo, inovação, desempenho. E a Amy Edmondson, que estudou segurança psicológica e tornou esse conceito bastante conhecido, ela o fez em 1999, o paper clássico dela fala exatamente sobre isso. O que ela encontrou que explicava melhor a aprendizagem no nível da equipe. E, dentre os diversos fatores, foi segurança psicológica, que, aliás, é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui hoje. Então, trazendo a importância do tema, né? Por que falar sobre times que aprendem é importante? Por quê? Vamos ver o que dizem aí as pesquisas. Segundo a McKinsey, as equipes continuam sendo um dos principais veículos para entregar resultado de desempenho e de inovação nas empresas. Um estudo relata que o tempo gasto em atividades colaborativas aumentou 50% nos últimos 20 anos. Isso a gente está falando aí de 2020, um pouco, uma reportagem que saiu aí durante o período da pandemia, né? Segundo a HR Magazine, o maior impulsionador de impacto nos negócios é a cultura de aprendizagem. Então, aqui a gente está vendo umas amostras de como esse tema está sendo visto hoje, estudado lá, lembra pela Amy Edmondson, que não criou o construto, mas popularizou em 99, ou seja, 25 anos atrás. Olha como demora, né, para as coisas que são descobertas na academia migrarem para o mundo empresarial. Agora, essa é uma das coisas que eu acho mais importantes, né? Quando a gente migra um conhecimento da academia para o mundo empresarial, a gente migra alguma coisa que tem um respaldo científico. Não é uma coisa, um achismo de um consultor que inventou o modelo, aquilo tem um respaldo científico. E eu sou consultor, professor, coach, eu exerço aí esses dois papéis. Mas vamos lá. O que é uma cultura de aprendizagem? Se a gente está falando de times que aprendem, você tem uma organização com vários times que aprendem, eu tenho uma cultura que apoia uma mentalidade aberta, uma busca independente por conhecimento, aprendizado, enfim, é algo que está relacionado a melhorar e entregar melhores resultados alinhados com os desafios dessa organização. Em que pese que faz sentido a gente pensar numa cultura de aprendizagem, nem sempre isso é fácil. Quando a gente vê aí outras pesquisas, cerca de 10% das empresas têm uma verdadeira cultura de aprendizado e apenas 20% das pessoas que estão nas organizações demonstram comportamentos de aprendizagem eficazes. Isso é baseado numa pesquisa realizada na Inglaterra. Eu diria que no Brasil eu não encontrei ainda pesquisas, mas os números aqui eu não chutaria que fossem muito diferentes. Então, tem aí um espaço para a gente conseguir criar mais times que aprendem. E se a gente consegue fazer isso, o que os artigos científicos falam? Aprendizado na equipe pode potencializar capacidade de inovação, desempenho do time. Esse desempenho, o melhor desempenho pode ser tanto diretamente por causa da aprendizagem, como tem outras variáveis que são aquelas intermediárias que levam também à aprendizagem, as mediadoras, né? Aprendizagem no nível individual, se a equipe aprende, o indivíduo também aprende, e, obviamente, a eficácia da equipe. Então, minha pesquisa de doutorado está sendo exatamente sobre esse tema, equipes que aprendem e o que o líder pode fazer para ajudar as equipes a aprenderem mais. Tem outras variáveis? Tem muitas variáveis. Eu constatei mais de 30 variáveis. Por que eu escolhi liderança? Porque a liderança é onde a gente consegue mais ter impacto, onde a gente consegue mais mexer, consegue treinar e desenvolver. Muito bem. Então, se a aprendizagem na equipe é um tema importante, é um tema relevante, o próximo passo é, tá bom, como que eu faço então para cultivar, para criar times que aprendem? A gente precisa criar um ambiente favorável para o grupo aprender. E o líder tem um papel importante nisso. Agora eu vou pedir para você imaginar a seguinte cena.
talvez você já tenha ouvido falar do Alfred Sloan. Alfred Sloan foi um CEO da General Motors responsável por uma fase de crescimento incrível da organização. Vamos pegar emprestado umas falas dele aqui, vou fazer uma história em quadrinhos aqui bem rápida. Imagine ele encabeçando uma reunião de diretoria e falando o seguinte: senhores, presumo que estamos todos de pleno acordo sobre a decisão aqui. Após observar que ele apresentou algo e ninguém discordou, todo mundo fez aquela cara de yes man. Ele olha para os lados, olha para todo mundo com aquela cara de concordância. Sim, senhor Alfred. Qual é a reação dele? Então, proponho que adiemos a discussão até a próxima reunião, para termos tempo de desenvolver divergências e talvez alguma compreensão mais aprofundada do que se trata essa decisão. Olha que interessante. O Alfred Sloan trazendo uma provocação para o time. Ah, vocês estão todos concordando? Então, vamos discutir isso na próxima reunião. Pensem mais um pouco, eu quero dissonâncias, eu quero opiniões contrárias, porque é nessa divergência que a gente chega a resultados melhores. Esse é numa casca de nós, é um resumo do que é você provocar esse ambiente de aprendizagem em equipe. Isso, esse diálogo realmente ocorreu. Então, como é que a gente pode identificar se o time, por exemplo, imagine que você é o líder de uma equipe, talvez tenha alguns líderes de equipe assistindo, ou pessoas que trabalham em equipes. Como é que eu sei se a minha equipe é uma equipe que aprende? Vamos dar uma olhada em possíveis frases? Esse daqui é uma conversa que, na verdade, eu vou desafiar você para você não dormir, né? Que são já 10 minutos falando, senão daqui a pouco você dorme. Então, um desafio para você. Quais dessas frases são frases de times que aprendem? Dá uma pensada aí, vou ler uma por uma e daqui a pouco a gente comenta. Então vamos lá, frase 1. Aqui as pessoas interagem em pequenos grupos e não se misturam com outros grupos. 2. Compartilhamos todas as informações e ideias relevantes que temos. 3. Os membros tiram conclusões a partir das ideias do líder. 4. Opiniões e ideias dos membros da equipe são checadas por meio da discussão de questões centrais. 5. Temos que evitar as diferenças de opiniões, pois elas atrapalham. 6. Se alguma coisa não está clara, nós perguntamos ao líder, não aos colegas. 7. Os membros complementam as informações e ideias uns dos outros. E 8. Informações trazidas pelos membros são complementadas com informações dos outros da equipe. Façam suas apostas. 5 segundos para você escolher o número aí das alternativas. Se quiser, pode escrever no chat. Quais números você acredita que sejam daquelas que são características de times que aprendem. Acho que eu não estou conseguindo ver o chat aqui por alguma razão. Eu te passo aqui, ó. Pode ser, o Celso Carvalho falou 2 ou 7, não sei se eu vou conseguir falar o todos. A Anaíla falou a 2, a 4, a 7, a 8, Caio a 2, a 7, 2 a 7 está ganhando aqui. Já Santino 2 e 7, a Érica 2 e 7, Felipe acredita que é 2, 7 e 8. Conrado fala de 2, 4, 7 e 8. E também o Humberto e a Roselene é só da 2 e 7. Lá vou eu aqui, que estou parecendo locutor esportivo. Obrigado, professor André. Muito bom, obrigado. Do jeito que tem aí as tais das bets nacionais, a gente pode fazer uma aposta aqui. Vamos lá, brincadeiras à parte. Então, o prêmio vai para Conrado, que Isso. acertou as 4 alternativas. Olha que interessante, né? Conrado e o Humberto também, hein? Humberto também. Parabéns. Conrado, Humberto, a Érica. Depois vocês pegam o prêmio, tá? 2, 4, 7, 8. Isso, depois o carro 0 quilômetro aí está disponível na brincadeira. Isso. A 2 e a 7, que a maioria das pessoas falaram, faz sentido intuitivo, né? Você compartilha as ideias, informações e ideias relevantes, os membros complementam informações e ideias, ou seja, aquele ambiente propício para a gente trazer ideias. A 8 também, informação trazida, complementada com de outras pessoas da equipe. E a 4, que apareceu menos, mas também faz parte. Opiniões dos membros são checadas por meio da discussão das questões, né?
Agora, quem aqui nunca trabalhou numa equipe em que acontecem os outros números também, né? Por exemplo, aqueles trabalhos em grupinho, um grupo não mistura com o outro, que é um, ou então todo mundo só conversa com o líder, não conversa entre si, ou a cinco, que é a pior delas, né? Vamos ficar quieto aqui, não vamos discordar um do outro, porque divergências quer dizer que, eu tenho medo que outra pessoa, se eu fale alguma coisa, não goste de mim, ou acha que eu estou apontando um erro dela, depois vai apontar um meu. Enfim, o desafio nosso é como que a gente pode fazer para criar um ambiente, criar um espaço onde as pessoas trabalhem com esses amarelinhos aí, não com os que não estão marcados, né? De vez em quando eu tuço aqui, eu desligo o microfone porque o ar está seco ainda. Então, vamos dar uma olhada agora em que componentes a gente pode pensar que fazem parte de uma equipe que aprende. E depois a gente vai olhar alguns aspectos aí que caracterizam esse ambiente da equipe que aprende. Lembra do exemplo que eu dei lá no começo? Aquela cena da aprendizagem na equipe? Tem, na verdade, é o mesmo exemplo que está nesse slide, só que com uma caracterização. Os primeiros três aí componentes, as pessoas conversando sobre o problema, ouvindo e trazendo interpretações diferentes, é a compreensão compartilhada. Ou seja, as pessoas é um dos componentes importantes. Não há aprendizagem na equipe, você não tem essa compreensão se as pessoas não colocam os pontos de vista. Agora, para colocar esses pontos de vista, eu preciso ter segurança psicológica, que é o quarto item, né? Eu me sinto seguro para falar o que eu penso, é, sem medo de ser ridicularizado ou sem medo de uma ideia rejeitada. Quando a gente está num lugar em que as pessoas só trazem ideias já testadas, seguras, que elas sabem que não vai ter, não tem segurança psicológica, ou se elas não trazem ideias. E, finalmente, o item 5, que é outra componente importante, é a negociação. Ao final de tudo, a gente precisa produzir um resultado, que deve ser plausivelmente melhor do que a ideia inicial, porque todo mundo contribuiu para sair com uma. E agora, essa discussão não é uma discussão gostosinha, calminha, é uma discussão que às vezes até pode ser acalorada, mas o foco é nas ideias, não nos egos. Muito bem. Agora eu vou colocar luz na segurança psicológica, o tema que está bastante em voga hoje em dia. A gente faz até pesquisas nas organizações sobre esse tema. Esse tema eu trago a definição da Amy Edmondson, a professora da Universidade de Harvard. Vinha saber que também tem uma formação em engenharia. A professora Amy Edmondson diz que segurança psicológica é a crença que ninguém será punido, humilhado, por expressar ideias, perguntas, preocupações ou admitir erros. Uma crença é uma crença no nível coletivo. Cada você conversa com as pessoas, elas têm essa crença compartilhada. Aqui eu posso colocar as coisas que eu penso, eu não tenho medo de ser humilhado ou cometer um erro. E como é que é isso? Né? Como é que é um ambiente que eu tenho segurança psicológica? No paper clássico da Amy Edmondson, ela fala, em um ambiente com segurança psicológica, os membros se sentem seguros para expressar ideias e admitir erros, sem medo de repercussão negativa. Tem um senso de confiança de que a equipe não envergonhará, rejeitará ou punirá alguém por se posicionar. E com isso ocorre a troca aberta de informação, colaboração, que leva e facilita a aprendizagem no nível de grupo. Você pode conhecer pessoas que têm uma facilidade de aprender no nível individual, excelentes técnicos. Não é disso que a gente está falando. Está falando de uma aprendizagem que ocorre no nível coletivo. Até aqui temos algum comentário ou pergunta, Camila? A gente tem uma questão que o Celso fez, professor, mas se você preferir, aborda aqui agora. Pode ser. Mas por hora, foi o Celso que ele perguntou, né, por que só as questões centrais, né? Quem assegura que elas são as mais importantes? Um discurso prévio que o senhor fez. O item 4 lá, né, das questões centrais. Pois é, Exato.
Acho que interrompeu um pouco a sua fala. Não, tudo certo, professor. Era a questão 4 mesmo. Isso. Ah, sim, essas questões centrais. Na verdade, questão central no sentido não de ignorar, fazer filtros, mas sim de se focar no que é relevante para aquela discussão. Não ficar nas questões superficiais, que são mais tranquilas, zona de conforto, que aqui eu estou num território que eu não entro em conflito com ninguém. É discutir o que realmente é relevante e importante para resolver aquele problema. É nesse sentido que está o termo questões centrais. Obrigado aí pela pergunta. Agora, vamos pensar aqui na segurança psicológica, né? Como é que será que é um ambiente de segurança psicológica? Vamos dar uma olhada no seguinte desafio: laranjas versus azuis. Que diálogos que você imagina? Vou apresentar aqui alguns que são da segurança psicológica e quais deles é um ambiente sem segurança psicológica. Aqui é importante apontar o mais cedo possível quando algo sai errado para buscarmos uma solução. Nossa, que pergunta óbvia! Como você não sabe disso? Gente, isso aqui é a vida real. Evite apontar erros, ou seus ou dos outros, e tudo ficará bem. Olha os conselhos que a gente vê aí, né? Nosso líder é acessível, ele sempre tem 5 minutos para explicar algo. Na reunião, todos se posicionam e tem um lugar para falar, inclusive os introvertidos. Nas reuniões, sempre tem uns 2 ou 3 que falam o tempo todo e não dão espaço para os outros. Se errou, melhor achar um culpado, senão você não sobrevive aqui. Tentei e não deu certo dessa vez, vou procurar outro caminho. Laranjas versus azuis. Qual cor você acha que tem segurança psicológica? Gente, eu sei que essa é fácil, mas é para desafiar você um pouquinho para você não dormir aí do outro lado. Alguém já escreveu qual que é a cor da segurança psicológica? A Érica falou laranja. Celso, Roselene também laranja. Laranja tá predominante. Ninguém falou outra coisa. Agora todo mundo pode passar para pegar o prêmio lá na portaria. É isso aí. O desafio é construir um ambiente desses, né? O desafio é a gente conseguir que a gente crie um ambiente desse tipo. E se a gente for observar, aí tem um outro dado interessante. O Google faz muita pesquisa científica e ele tinha exatamente uma pergunta para testar a hipótese. A pergunta era: o que diferencia nossos times de alta performance dos times convencionais ou que não têm uma performance tão diferenciada? E para isso criaram o famoso projeto Aristóteles. Você pode encontrar muita informação sobre isso no Google. Mas fazendo um rápido resumo sobre o projeto Aristóteles. Eles primeiro foram, como é que é pesquisa científica, gente? Você parte de hipótese e confirma. Eles foram lá conversar com os líderes, com os diretores do Google. E aí, diretores, o que vocês acham que diferencia a equipe de alta performance? E vieram várias hipóteses. Ah, eu acho que é quem estudou em Stanford. O Google fica na Califórnia. Ah, eu acho que são os times e quem tem líderes extrovertidos. Ah, eu acho que são os líderes e equipes que são que saem para o happy hour para conversar e fazem amizade pessoal. Ah, são pessoas que têm mais extrovertidas. Ah, são times de pessoas mais introvertidas. Enfim, várias hipóteses que foram derrubadas uma a uma com dados científicos. Foram encontrados líderes extrovertidos e líderes introvertidos, equipes em que tinha gente de personalidades das mais diversas, todas também tinham alta performance. Enfim, fizeram uma série de desmistificações dessas hipóteses e começaram a se frustrar. Puxa, não estamos conseguindo explicar aqui o que faz a diferença. Até que eles tiveram uma luz e falaram: vamos parar de olhar para características das pessoas e olhar o que acontece na relação do time. E aí que veio a luz. Eles tiveram acesso à pesquisa da Amy Edmondson. Essa pesquisa do projeto Aristóteles foi feita em 2009, 10 anos depois do paper famoso da Amy Edmondson. E pegando carona nos achados da Amy Edmondson, eles descobriram que, dentre os diversos fatores, a segurança psicológica apareceu como o fator que tinha maior índice de correlação com as equipes de alta performance e que eram equipes também com alta correlação com equipes que aprendem.
E olha que interessante uma das coisas que eles constataram na reunião. Olha esse balãozinho azul que fala assim, sempre que tem uns 2 ou 3 na reunião que falam o tempo todo e não dão espaço para outros. O Google constatou empiricamente que em equipes que aprendem, em equipes de alta performance, o airtime, o tempo de fala das pessoas era razoavelmente equilibrado. Ou seja, 10 pessoas na reunião, 1 hora de reunião, em média, 6 minutos por pessoa. Não haviam pessoas dominando a fala da reunião e os outros quietos. Qual a razão disso? Aí é a hipótese explicativa, né? Não está escrito lá no paper, eu acredito que seja porque quando a gente participa, a gente se compromete. Quando a gente não participa, cruza o braço, não deu tempo de eu falar, não deu espaço para eu falar, eu vou falar. Só que aonde? No cafezinho. Do que? Mal, não concordo com aquilo, mas não deu espaço para eu falar, aí não adianta falar. Né? Você vai falar em fóruns que não são produtivos. Não, tem que falar ali. Porque quem é assim, discorde e se comprometa. Discorde e se comprometa. E eu vou falar um segundo fator e último fator, só para terminar esse parênteses da pesquisa do projeto Aristóteles, que eu acho fantástica. Eles descobriram um outro fator, um segundo fator também característico dessas equipes diferenciadas, que é uma habilidade das pessoas de lerem as emoções dos colegas. Então, em média, os membros das equipes tinham diferenciadamente uma capacidade de perceber uma mudança de humor do colega. Aí vem de novo a minha hipótese explicativa, que não está lá no paper. Provavelmente, quando existe essa sensibilidade, eu viro para a pessoa e falo, por exemplo, sei lá, brincando aqui, Camila, que cara é essa? O que aconteceu? O que você está pensando? E a Camila que estava lá, não querendo falar, de repente ela fala uma coisa e a gente chega, debate e ela sai mais satisfeita do que estava antes, ou pelo menos sai compreendendo melhor aquilo que estava incomodando. Então, essa habilidade de ler as emoções dos outros, na minha interpretação, entra na reunião como uma capacidade da gente discutir as coisas invisíveis, as caras feias e bocas, né? Olha o exemplo do que eu brinquei aí do Alfred Sloan, olhando a cara de todos os executivos, tipo, eu estou com medo de falar que não concordo. Então, próxima reunião eu quero saber o que você não concorda. Né? Muito bem. Quando a gente tem um ambiente com segurança psicológica, o que acontece, né? Entra um membro novo. Esse membro novo entra no time e desenvolve essa segurança psicológica. E se a equipe não tem segurança psicológica e entra um membro novo? Quando a gente entra na equipe, a gente até tem um pouco de segurança psicológica, a gente arrisca mais, né? Deixa eu aqui falar uma ideia, tal, você vai experimentando a equipe, aí de repente quando você toma umas invertidas e passa vergonha, bom, acabou minha segurança psicológica, deixa eu ficar quietinho aqui, não estão aceitando minhas ideias. Pesquisas empíricas mostraram que a segurança psicológica, num estudo feito com mais de 10 mil empregados em organizações, novos funcionários que entram num time com baixa segurança psicológica vão perdendo isso. Eles começam com alta segurança psicológica, mas depois eles vão perdendo isso porque eles estão vendo aí que o lugar não é tão seguro para falar. Agora, quando essa pessoa fica muito tempo na organização, ela vai ganhando lentamente uma confiança de começar a falar mais o que pensa, de não se importar tanto com o que os outros vão pensar. Agora, olha só essa curva, gente. Até o 5º ano, a pessoa só vem derrubando a segurança psicológica. Eu vou melhorar isso 15 anos, 20 anos, 25 anos. Meu Deus, preciso ficar 25 anos na organização para ter segurança psicológica? Acho que não para em pé isso, né? Agora, olha quando entra uma pessoa num ambiente de alta segurança psicológica versus baixa. Gráfico azul, não tem um declínio. A pessoa entra com alta segurança psicológica e se mantém. Gráfico verde, o time tem baixa segurança psicológica, derruba a segurança que a pessoa inicial tinha. Então, eu achei bastante interessante esses gráficos para olhar o efeito de novos funcionários entrando no time, que é uma realidade que acontece muito nas organizações, né?
Agora, você pode me falar, tá bom, Dante, estou entendendo que a segurança psicológica é importante, traz resultados, tem aí uma componente que gera aprendizagem na equipe. E para criar um ambiente com segurança psicológica, como é que o líder tem que atuar? Como ele pode facilitar isso? E essa que é a próxima pergunta. Eu vou dizer como não liderar. O Ministério da Saúde adverte: comando e controle pode ser prejudicial à aprendizagem da equipe. Fazer uma brincadeira aqui com vocês. Agora, se você pegar comando e controle, até meados do século passado era a fórmula que funcionava para a liderança. O líder comando e controle, que tinha aquela visão de futuro, venham todos embaixo de mim e vamos juntos para esse futuro. E aquilo dava certo. Por que talvez hoje não dê mais tão certo? Porque naquela época a gente não precisava tanto de equipes que aprendem. A gente precisava de equipes que obedecessem. O que mudou de lá para cá? Eu sempre digo nas minhas apresentações, né? Heráclito já falava há mais de 3.000 anos que a única certeza é a mudança. O que mudou de lá para cá? A velocidade. Como disse muito bem o professor André Fischer na abertura da nossa conversa, com a velocidade com que as coisas mudam, se eu não tenho equipes que aprendem, eu não consigo dar mais conta. E eu preciso rever meus modelos de liderança. Eu penso que a gente está vivendo um grande momento de transformação da forma como a gente enxerga o papel do líder e como liderar as organizações. Em particular, as que vivem em setores dinâmicos, porque talvez a liderança comando e controle, eu às vezes brinco que é o fim da era comando e controle, né? Será que é o fim da era? Talvez para organizações que tenham ambientes mais controlados, menos competitivos ou monopólios, talvez ainda funcione, ainda dê certo o modelo. Mas em modelos mais dinâmicos, que eu vejo na maioria do mercado, talvez não. Na minha pesquisa do doutorado, inclusive hoje estive lá na FE apresentando a revisão sistemática da literatura, lendo mais de 50 papers e fazendo uns estudos, eu identifiquei vários estilos da liderança que ajudam a aprendizagem. A transformacional, por exemplo, é uma das mais pesquisadas e populares. Agora, quando eu vou olhar no nível das escalas, porque a transformacional tem várias escalas, cada uma mensura por um ângulo diferente, fica uma mistura de construtos. Onde eu encontrei mais uma uniformidade dos construtos é num conceito que surgiu a partir de 2013, que é a liderança humilde, ou humble leadership. Bonito nome, né? Humble leadership. Eu até prefiro em inglês do que em português. E humilde dá a impressão, liderança humilde, né? Aquela pessoa humilde. Não é nesse sentido humilde fraco, é no sentido humilde, pessoa que reconhece que eu não tenho todas as respostas, eu não sou super-homem, super-mulher, tenho meus pontos fortes, mas também tenho minhas fraquezas e estou confortável em admiti-las. Reconheço as minhas lacunas nas minhas próprias capacidades, e não só isso, reconheço que você é capaz de preencher essas lacunas, porque você tem outros pontos fortes. Imagina a equipe que está lá em contato com o cliente e o líder querendo dizer o que é melhor para o cliente. Ouça a equipe sabe o que está melhor para o cliente, sirva essa equipe. Então, o líder humilde ele tem essa disposição para ouvir, para ser ensinado e até uma disposição para não só reconhecer, como elogiar a contribuição da equipe. É um estilo de liderança que, se você olhar ele sozinho, dá a impressão que é só isso, né? Ele funciona bem quando o líder ele chegou num ponto que ele tem o ego sob controle, ele não precisa mais ficar fazendo guerra de egos, provar o valor dele, não precisa manifestar a sua insegurança na forma de uma arrogância. Ele já tem a segurança do espaço que conquistou, das suas especializações. Além disso, constatar humildemente que, apesar de ser um líder bastante importante e reconhecido, ele não tem todas as respostas que o mundo de hoje pede. Olha a velocidade com que as coisas mudam. Não dá para acompanhar tudo. Tem lá gente da geração Z na equipe que está navegando de braçada com um aplicativo, inteligência artificial. Vamos utilizar essas coisas e não querer falar, não vamos
nós criticar, a inteligência artificial tem os seus defeitos, porque ela é superficial, porque ela inventa, ela... Cara, vamos usar o que tem de bom. Então, liderança humilde, ela fala muito sobre esse lugar, que é um lugar diferente, e eu estou achando bastante interessante para a gente conversar e discutir o que você sente que faz sentido dessas coisas. Claro que a liderança humilde também não é uma panaceia. Se você pegar uma organização, sei lá, vivendo uma profunda crise, exigindo mudanças e transformações tectônicas, não é uma liderança humilde que vai fazer a diferença. Talvez até seja uma liderança mais firme, mais até autocrática. Inclusive, eu me lembro de uma companhia, um colega meu trabalhou nessa companhia, uma companhia da área de metalurgia de origem europeia. Ele falou assim, as unidades dessa companhia no mundo, quando estavam dando problema, a organização mandava lá um líder da Europa para esse país, era um líder conhecido como Terminator. Ele fazia o trabalho sujo, enxugava a operação, melhorava o processo, à custa de espirrar sangue pelas paredes. E depois ele entregava uma organização saneada, mas ele tinha que ser pinçado. Se ele ficasse um pouco mais de tempo do que necessário, a organização implodia, clima organizacional. Estou falando isso, realidade, anos 90. Hoje eu nem sei se faria sentido. Mas, enfim, tudo isso para ilustrar que a liderança humilde tem o seu recorte. Não estou aqui vendendo que é uma panaceia, mas entendo que talvez seja uma porta de entrada para o futuro da gente repensar o caminho da liderança. E, como eu prometi para vocês, vou deixar para vocês uma ferramenta. Como que eu mensuro se um líder é humilde? Você quer saber se você é um líder humilde? Está aqui uma escala validada para o português brasileiro, traduzida do modelo original do Owens, Johnson e Mitchell, de 2013. E com essa escala, você coloca no Google Forms e pode fazer uma pesquisa anônima com a sua equipe para descobrir quais aspectos que você é mais reconhecidamente valorizado, quais aspectos que talvez você precise rever os seus conceitos. E sair daqui com esse feedback, com essa ferramenta pode ajudar você a obter esse feedback. Olha aí que presente para você. Ainda bem, presente para quem aguentou me ouvir nesses últimos 35 minutos. E já indo para os finalmente da nossa apresentação, outra dica para você. Tem reunião de time? Muito bem. Pergunta para o time: o que eu não sei que eu não estou vendo? O que não ficou claro? O que você estão vendo nessa situação que eu não estou? Alguém tem um ponto de vista diferente? Alguém tem experiências com coisas assim? Criei essas perguntas para ajudar a gente a pensar na vida real, como é que é lá no time um líder humilde em ação. E quando você tiver numa one-on-one com as pessoas da tua equipe, outras perguntas: como eu posso ajudar você a desempenhar um trabalho excelente? Como a gente pode resolver esse problema de uma maneira inovadora? Aliás, isso eu descobri na minha pesquisa de mestrado, que é um fator que altamente motiva a galera da geração Y. Resolver coisas de maneira inovadora. E eu chuto que a Z também vai gostar disso. O que você precisa para testar essa ideia? Você já considerou quais opções? Qual a nossa parte no problema? Enfim, ideias de perguntas aqui, outro presente para você aplicar no seu dia a dia de uma maneira prática, perguntas para ajudar você a extrair e criar um ambiente de segurança psicológica, um ambiente onde as pessoas participam mais e criem aprendizagem coletiva. Fazendo um grande sumário, então, o que a gente está falando aqui? Liderança humilde relacionada a criar um ambiente onde a gente se sente seguro para contribuir, levando a aprendizagem na equipe e colhendo os frutos que toda organização deseja: inovação, eficácia, desempenho e desenvolvimento. Essa que é a amarração que eu gostaria de fazer, e com isso eu agradeço demais a paciência de vocês e abro os minutinhos finais aí para a gente fazer um diálogo, conversar, vocês comentarem aí o que vocês gostariam de esclarecer. E se conectem comigo no LinkedIn, estou publicando todo dia conhecimento sobre gestão, liderança. Acabei de publicar, inclusive, uma hora atrás, uma newsletter sobre Net Promoter Score. Faço uma crítica ao Net Promoter Score.
Mas isso fica só spoiler, quem quiser saber mais, leia o meu artigo. Bom, professor, a gente teve a pergunta, né, lá do Celso no começo, também ele aqui faz uma observação aí, nossa, excelente, ele agradece aí pelo conteúdo. A gente tem o José Ângelo, né, que ele faz um comentário aqui, existe um paradigma, né, de que a ideia vale menos do que a realização, que leva o autor da ideia a não receber os créditos devidos, estimulando a participação das pessoas altamente criativas, né? Um comentário que ele faz aqui. A Valéria também agradece pelo conteúdo, fala que está excelente. Aqui tem bastante elogio, professor, bastante elogio. Muito boa a palestra. Até brinca, até pensei em mudar meu voto para a equipe azul. O Humberto faz. E aí o Celso também tem uma pergunta aqui. Ele pergunta: se tornar um líder humilde não deve acontecer de uma hora para outra. Que passos devem seguir para atingir essa liderança humilde? O primeiro passo, não sei se é um passo, porque é um processo. Eu não vejo um líder conseguir chegar nesse comportamento de liderança humilde, fazer aquelas perguntas para a equipe, elogiar contribuições, se não tiver muito claro o que você realmente é bom, qual é a sua grande contribuição. Isso passa por você ter a sua autoestima no lugar. Não dá para ser um líder humilde com baixa autoestima. A gente precisa ter muita coragem para ser humilde. Eu preciso ter coragem, parece paradoxal, né? Mas eu preciso ter coragem para poder expressar a minha humildade, para reconhecer o seu talento, sem ficar com medo que isso faça sombra para mim. Então, não é bem um passo, mas é um processo. E a partir dessa maturidade, dessa coragem, dessa clareza de onde eu sou realmente bom, do espaço que eu conquistei, você consegue abrir essa possibilidade de criar diálogos diferentes, de reconhecer talentos, de criar um ambiente onde a gente tenha discussões saudáveis baseadas em ideias, não em egos. Excelente pergunta, muito Legal, bom. professor, o Celso agradeceu aqui. A Paloma, ela nos diz assim, na sua opinião, por que alguns líderes ainda nos dias de hoje pensam que ser humilde está relacionado com ser vulnerável? Pois é, vulnerável, até se a gente pensar no conceito da Brené Brown, que fala sobre a coragem de ser vulnerável, tem um livro dela sobre isso, a vulnerabilidade é um pressuposto da liderança humilde, né? Eu preciso me colocar numa posição um pouco mais vulnerável para admitir que eu não sou bom em tudo. Agora, é importante a gente não confundir vulnerabilidade com fraqueza. Não, um líder humilde, ele não é fraco, pelo contrário, ele é muito forte, ele tem muita coragem para poder ser vulnerável o suficiente para admitir que ele já errou na vida, que ele não é perfeito, né? Criar esse ambiente que ele modela para as pessoas. Eu já vi muitos líderes que, não, o erro é do outro, eu sou perfeito, eu nunca erro. Quando ele tem essa postura, uma postura de mais arrogância, quando a gente estuda a psicologia, a gente percebe que por trás tem uma grande insegurança travestida de arrogância. E ele está modelando para a equipe o quê? É melhor ninguém admitir erro aqui, senão será aberta a temporada de caça aos culpados. Infelizmente, às vezes isso acontece em organizações, em culturas mais menos evoluídas ou até mesmo algumas tóxicas. Verdade, professor. Temos aqui também uma pergunta muito boa do Ed Wanderson. Ele pergunta: como recuperar a segurança psicológica de colaboradores que perderam esse sentimento devido a ter sido ridicularizado por líderes anteriores? Olha que legal essa pergunta, isso é Acho interessante. que engaja de muita gente aqui. Acho que muita gente já passou por isso. Pois isso passa muito por uma postura ativa do líder de proteger as pessoas. É um pouco semelhante com o que acontece em sala de aula, viu, professor André Fischer? Às vezes eu vejo isso acontecer. O ambiente de segurança psicológica também tem que estar acontecendo na sala de aula. Vai lá um aluno e faz uma pergunta que, sei lá, os outros dão risada ou julgam como ridículo. Se nós líderes, o professor aí no papel de líder, se a gente ri do aluno, ele nunca mais vai contribuir.
cabo de destruir segurança psicológica. Só que não só para essa pessoa, para todas as outras também, porque todo mundo vai falar, bom, se aconteceu com ele, é melhor ficar quieto aqui, não perguntar aqui, vai que a minha pergunta não é boa. Então, a gente tem que proteger a pessoa ativamente. Como que a gente protege a pessoa? Né? Valoriza a pergunta da pessoa, valoriza a contribuição da pessoa, fazer com que e defendê-la se ela foi atacada pelos colegas, no sentido de, né, estou junto aqui com você, quero que você continue contribuindo. Talvez essa contribuição não tenha sido boa, mas a próxima eu sei que vai ser. Se não, para que está fazendo parte do meu time? Verdade. Bom, professor, o Luiz dá parabéns aqui pela palestra, ótimo trabalho. E aí ele pergunta, conforme as suas pesquisas, se existe algum segmento de mercado ou região no mundo onde a liderança humilde está mais disseminada. Tem algum benchmark? Olha, excelente pergunta. Não sei, não saberia te dizer. E se teria algum ambiente, alguma cultura no mundo onde estaria mais disseminada. Eu acredito que é um construto um pouco novo, né? Você falar 2013 para cá, tem mais de 10 anos. Agora, você pensando academicamente, isso é relativamente novo, né? A gente estuda liderança há mais de 80 anos. E as pesquisas de liderança humilde ainda estão acontecendo no mundo acadêmico. E a gente tem visto que se constatam times com líder humilde, comparando times com líder que não é humilde, as pesquisas mostram os resultados e as diferenças. Agora, se isso é uma coisa que é mais o líder que conseguiu chegar ali meio que sozinho, ou se é da cultura da organização, aí é uma boa pergunta, eu não saberia responder. Me pergunte daqui a uns 2 anos. Boa, professor. Bom, o Sani também perguntou aqui sobre a questão do líder humilde, mas, Sani, eu vou passar porque o professor acabou respondendo na outra pergunta, né, sobre a questão da segurança psicológica. E aí a gente tem uma pergunta aqui também do Felipe, que ele fala como adaptar a cultura de aprendizagem em organizações que possuem diferentes gerações de colaboradores, cada uma das suas próprias expectativas e estilos de aprendizado. E se permitir uma segunda pergunta aqui, ele fala assim, na sua opinião, qual o papel do próprio líder na prática da cultura de aprendizagem? Como a aprendizagem pessoal do líder pode influenciar a equipe? Na verdade, são umas 3 perguntas aqui, né? A primeira é muito boa, né? Fala sobre uma questão geracional também de colaboradores dentro da mesma organização. Quer que eu repita, professor? Já que a gente falou de 3 perguntas? Vou tentar dar a final e depois, se faltar alguma, você... Vou começar É, do começo, né? Então, essa questão do... pode falar. não, se quiser eu repito, ó, que foram 3 perguntas aqui. Tá bom, então faz uma repetição e eu Ó, vou ele anotar. pergunta como adaptar a cultura de aprendizagem em organizações que possuem diferentes gerações de colaboradores e cada um com as suas próprias expectativas e estilos de aprendizagem. As diferentes gerações, né? Principalmente geração Z, que está entrando agora no mercado de trabalho, está com uma força grande, porque é uma quantidade menor de talentos que está entrando em relação às gerações anteriores e está com mais força de negociação, né? Talvez isso mude porque o desemprego está caindo bastante e a gente pode ter aí, aliás, por enquanto o desemprego caindo bastante, essas pessoas são mais disputadas, têm mais poder de negociação. Agora, se acontecer de eventualmente essas pessoas, sei lá, não encontrarem tanto emprego assim, perderem força, a resposta pode mudar. Mas vou dar a resposta no contexto atual. A liderança humilde, eu acho que ajuda muito a incluir essas pessoas dessas novas gerações para ter aquele olhar não sobre o que essas pessoas não sabem. Hoje mesmo eu estava vendo críticas à geração Z. Eles sabem muito tecnologia de celular, mas manda fazer uma planilha Excel. Não sabem nada, computador eles não usam. Então é fácil a gente criticar. Agora o líder humilde ele não vai olhar o que está faltando, ele vai olhar o que tem de bom, como é que eu posso utilizar esse conhecimento que você tem e eventualmente ele também pode contribuir, né? O chat GPT, por exemplo, né? As novas gerações sabem usar, só que usam como oráculo. O líder pode ajudar essas pessoas a aprenderem a usar o chat GPT, não como oráculo, mas como copiloto. Aliás, é o nome da inteligência artificial da Microsoft, que para mim é o melhor nome, né? Copiloto. O piloto é você. Olha com um olhar crítico, não traz aquilo como
a referência absoluta, porque a inteligência artificial viaja. E, bom, é isso. A outra Tá. pergunta qualquer. É certo. Bom, acho que acaba respondendo, né? Porque era uma consequência perguntando o papel do próprio líder na prática dessa cultura de aprendizagem que o senhor acabou falando. E aí, por fim, tem uma última pergunta aqui do Celso também. Se já existem pesquisas sobre liderança humilde avaliando a diferença de gerações. Linka um pouquinho com a pergunta anterior aí do Felipe. Se tem estudos sobre isso. Eu ainda não encontrei pesquisas, e não quer dizer que não existam, né? Mas na minha análise da revisão sistemática da literatura, eu não encontrei especificamente falando de gerações. É um ótimo tema, pode ser até eventualmente uma lacuna para pesquisa aí, Celso. Você pode ter encontrado aí um nicho. Vem cá ser Verdade. pesquisador. Dá para fazer um mestrado. Não é? Tem aí já um tema para mestrado. Eu pesquisei no meu mestrado, na verdade, a liderança transformacional e a geração Y. Eu gosto bastante de estudar as gerações aí. Legal. Por fim, a gente encerrou aqui as perguntas no chat. Também estamos com 2 minutos, né, para as 8. Não sei se o professor André também queria fazer algum comentário, professor. Obrigado, Camila, Dante. Eu achei muito legal a questão dessa proposta da liderança humilde relacionando com a aprendizagem, né? Eu acho que essas duas coisas, elas se conversam muito, né? A demonstração da sua fraqueza é o primeiro passo para um processo de aprendizagem de qualquer indivíduo, né? Se eu não sei o que eu não sei, fica muito difícil eu aprender. Tem um teórico que trabalha isso, né? O Piaget dizia que aprender é você, ou melhor, que ensinar, ele não acredita no ensinar, ele só acredita no estimular a aprendizagem, mas ele vai dizer que é o papel do professor fazer com que o aluno crie histórias que convençam a ele mesmo, né? Ele dizia, ninguém aprende sozinho, mas também ninguém ensina ninguém, né? Então, você saber que não sabe e demonstrar essa condição de não saber é fundamental. Então, tem uma pergunta aqui que estava junto com outra, meio que passou, tal, falando do aprendizado do líder, não é? Ah, sim. Veja, eu acho que esse aprendizado é mútuo, porque no momento que eu digo que eu não sei para minha equipe, quem sabe levanta a mão e fala, por favor, a equipe como um todo está aprendendo e a liderança está aprendendo também, né? Agora, é verdade o que você falou, né, Dante? Eu acho que é um pouco, talvez seja o sentimento daqueles que estão conosco aqui, né? é, essa proposta de liderança humilde causa um certo choque, assim, né? Porque a gente ainda tem na cabeça aquele líder que é o líder napoleônico, né? Napoleão seguia na frente das suas esquadras, né? E as bombas, os canhões, na verdade, né? Atirando fortemente, e tem a velha frase, né? Que é cerrar fileiras, né? Que iam na época em fileiras de esquadra horizontais, né? E aí, conforme o canhão abria um buraco, alguém gritava cerrar fileiras e todo mundo juntava de novo. E lá ia o Napoleão na frente, né? E isso um pouco é que foi marcado na liderança da nossa era industrial. Era quem sabia, quem dizia o que devia ser feito, o que não devia ser feito. Como nós tivemos 100 anos de história industrial, no mínimo, talvez um pouco mais, né? É essa liderança com essa característica que ainda meio que resiste a permanecer, né? Talvez, embora a gente tenha também choques profundos de mudança no negócio, mudanças, no próprio perfil das pessoas, com a entrada de novas gerações, é isso que vai fazer, muito provavelmente,
acontecerem também mudanças nos estilos de liderança. É um processo social, né, Dante? Que acontece na empresa e meio que acontece fora dela, né? Mas fantástico você trazer essa reflexão aqui para a gente. Eu tenho certeza que gerou uma série de insights em todos nós, né? E que foi muito proveitoso trazer essa conversa. Estamos todos muito ansiosos por esperar você terminar seu doutorado e trazer as suas conclusões por aqui, tá bom? E eu também. Muito obrigado, Dante, muito obrigado a todos aqueles que estão conosco por trazer suas perguntas, nos ajudar a entender um tema tão importante e tão presente hoje. Um grande abraço, obrigado, Camila, obrigado a Obrigada. quem está nos acompanhando na técnica pela FIA e aguardamos aí o doutorado do Dante e conversaremos certamente novamente. Abraço grande, gente. Até a Obrigado, próxima. gente. Obrigada. Obrigado, Boa Camila. Obrigado, noite. professor.